Olá, turma. Hoje a gente vai dar início à série de aulas, de videoaulas, né, da disciplina de Geologia Aplicada. Essa aula inicial é um teste, né, onde a gente vai estar verificando se essa nossa nova metodologia vai ser eficaz para a nossa turma, para a nossa disciplina, né, tentando aí solucionar alguns problemas que a gente vem enfrentando, né, devido à nossa configuração da turma de apenas 3 alunos. Então, eu espero ao final o feedback de vocês para ver se foi interessante ou não, se a gente pode ou não continuar com essa metodologia. Bom, dando continuidade ao conteúdo programático da disciplina, a gente viu na aula passada um pouco sobre o estudo da origem e formação dos solos, e hoje a gente vai falar sobre o ciclo hidrológico ou ciclo da água. Mas, inicialmente, por que é importante estudar esse ciclo da água? Né? Por que é interessante e importante para a gente, enquanto engenheiros civis, estudar isso na nossa disciplina? Bom, primeiramente porque a água é a substância mais abundante na superfície do planeta. Ela participa dos processos modeladores da superfície pela dissolução dos materiais. Os materiais esses que são as rochas, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Né? A água ela também é o principal agente do intemperismo químico e também do intemperismo físico. A gente viu os processos lá do intemperismo físico da água, por exemplo, quando a água ela penetra nas fissuras das rochas e quando ela congela, ela se expande, fazendo com que essa rocha vai se fragmentando ao longo do tempo. Além disso, esse processo de degradação das rochas também a gente viu que é o precursor ou que dá origem à formação dos solos e também das rochas sedimentares. Bom, porque também que importa, o que mais que faz ser pertinente? Ai, meu Deus, o que faz ser pertinente estudar ainda esse ciclo? Porque é no ciclo da água também que ela vai realizar transporte de partículas. E esse transporte de partículas também é um fator determinante na formação das rochas sedimentares. Então, assim, além disso, essa água ela vai participar da hidrólise, né? Muitas vezes é reação química importante no intemperismo químico, além da oxidação. Eu estou mostrando aqui esse exemplo da oxidação do piroxênio se transformando em hematita, que seria aí um mineral secundário. Bom, nos rios, a água ela é responsável pelo transporte, como eu já falei, transporte de partículas. Esse transporte ele pode ser feito tanto na forma iônica, né, quando os íons estão em solução, ou também o transporte de blocos ou cascalho, né, no leito dos rios, por exemplo. E esse é o processo que a gente chama que é o mais eficiente na erosão da superfície terrestre, né? Esse transporte feito pela água. Bom, essa água, quando ela está em subsuperfície, também é importante se estudar, porque é essa água que alimenta os poços, ou seja, os aquíferos subterrâneos, que hoje é responsável por significante abastecimento de água nos grandes centros urbanos, né? E nas áreas que são áridas. Os poços são o que possibilita, né, muitas vezes, a vida em alguns lugares, por exemplo, aqui no semiárido, né? Os poços artesianos, onde possibilita a gente aí o fornecimento de água nas áreas remotas. Bom, essa aula é a primeira aula que eu estou gravando, gente. Eu ainda estou meio que me acostumando aqui com essa tecnologia, que eu ainda não sei muito bem. Mas vamos lá. Continuando, falar da hidrosfera. A hidrosfera é essa envoltória de água e gelo que envolve a maior parte da Terra. Não é à toa que a gente chama a Terra de planeta azul, porque grande parte do seu volume, da sua constituição, é feita por água. Essa água é a que mantém a vida sobre a Terra. Responsável também pela fotossíntese, né? E outros
outras reações e relações que acontecem, né, sobre a superfície terrestre, que muitas vezes não é o foco dessa disciplina, mas que cabe ressaltar, né? A fotossíntese ela só é possível através da hidrólise da água, que é o que possibilita a gente o fornecimento de oxigênio para a nossa respiração. Eu esqueci de falar também porque que é importante a gente estudar sobre o ciclo da água, porque nós, seres humanos, temos a nossa constituição no nosso corpo praticamente 80% composto por água. Então, assim, sem ter comparação, é óbvio que a água é extremamente importante. A gente tem que estudar sobre esse ciclo. Bom, da toda a totalidade de água presente na superfície terrestre, a gente tem que 97,5%, né? O percentual de 97,5% é de água salgada e apenas 2,5% é de água doce. Sendo que desse 2,5%, trazendo aqui para esse outro gráfico, 30% da água doce ela está presente nos aquíferos subterrâneos. 69% está congelada nas geleiras e apenas 1% é que está de uma forma mais acessível, né, de mais disponível para o consumo humano, através dos rios, lagos, açudes. Então, a origem da água e sua distribuição na superfície, assim como esse movimento, né, entre esses reservatórios, que é, por exemplo, as geleiras, o oceano, os rios, enfim, esse movimento entre esses reservatórios, eles são fundamentais para o manejo, como é que eu posso dizer? O manejo e a proteção desses mananciais hídricos. E é esse movimento entre esses reservatórios o qual a gente considera, o que a gente chama e classifica de ciclo da água. Eu trouxe aqui essa tabela para a gente ter noção em questões volumétricas, que os reservatórios de água do oceano, por exemplo, tá aqui, 94%. Eu ficar apontando com o dedo, aí às vezes eu esqueço que tem que apontar com o mouse. 94% nas geleiras e capas de gelo tem apenas 2%. Bom, outro fator importante também é esse tempo médio de permanência. Né? Aqui nos oceanos, o tempo médio de permanência de uma certa quantidade de água no oceano é da ordem de 4.000 anos. Nas geleiras, de 10 a 1.000 anos. As águas subterrâneas, né, que representa aí 4% do volume total, de 2 semanas a 10.000 anos. Lagos e rios, pântanos e reservatórios artificiais tem um tempo de permanência menor, ou seja, que o ser humano acaba tendo acesso, né, mais fácil a esses tipos de reservatórios. A umidade nos solos também deve ser contada, né, como parte constituinte desses reservatórios. A biosfera como um todo, né, que a gente pode aí contabilizar tanto os seres humanos como as plantas, enfim, todos esses seres, eles têm aí, correspondem a menos de 0,01% do volume total de água, e na atmosfera é basicamente a mesma porcentagem. Bom, vou passar aqui, próximo slide. Bom, o ciclo hidrológico, né, ou esse movimento de água no planeta, ele é um movimento contínuo presente nos oceanos, continentes, superfície e na atmosfera. Esse movimento ele é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Deixa eu passar aqui no slide para a gente ver uma imagem melhor sobre esse ciclo da água. Vamos aqui. Partindo de um volume total de água relativamente constante, né, que a gente tem que considerar que esse volume de água é relativamente constante, né,
no sistema, que a gente chama de sistema da Terra, a gente pode acompanhar o ciclo hidrológico iniciando com esse fenômeno da precipitação, né, que eu coloquei aqui como o ponto 1. O fenômeno da precipitação meteórica, que a gente chama, que representa a condensação das gotículas a partir do vapor de água presente na atmosfera e dando origem às chuvas. Quando esse vapor ele passa de água, aqui, quando ele passa de água, de gotículas de água, diretamente para cristais de gelo, então a gente tem aqui a formação das geleiras. Quando ele passa de água diretamente para gelo, eles podem vir na forma de granizo ou de neve e é responsável pela geração ou manutenção desses reservatórios que a gente chama de geleiras ou calotas polares, que são esses cumes das montanhas. Quando essa precipitação, que é esse outro ponto aqui, quando ela parte, quando ela retorna para a atmosfera como forma de gotículas de água, que a gente chama de precipitação mesmo como chuva. Parte dessa precipitação também, ela retorna para a atmosfera antes mesmo de cair na superfície, ela evapora. Essa fração evaporada na atmosfera ela também se soma ao vapor de água formado sobre o solo. E aquele também é liberado pela atividade biológica, os organismos, as plantas. Através da respiração das plantas aqui, que elas devolvem a água para... Cadê as? Pronto, deixa eu mostrar aqui. Através da respiração das plantas é que elas devolvem a água, através de vapor, para a atmosfera. A gente chama esse fenômeno de evapotranspiração, né? Na qual a evaporação direta é causada pela radiação solar, que essa aqui eu já falei, e pelo vento também, e a transpiração é, em grande parte, né, dependendo da vegetação. Por isso que a gente chama de evapotranspiração. Bom, esse ponto 2 aqui foi... esse ponto 2 é que é a evaporação antes de tocar o solo. Quando ela atinge no solo as gotículas de água, uma vez atingindo o solo, ela tem dois caminhos que pode ser seguida, essa gotícula de água. Primeiro, ela pode infiltrar, e isso vai depender principalmente das características do material de cobertura da superfície, né? A água de infiltração ela é guiada pela força gravitacional e depende também da porosidade do solo, que ela tende a preencher esses vazios do solo. O primeiro caminho, no caso, infiltração. O segundo caminho seria, a segunda possibilidade, ocorre quando essa capacidade de absorção do solo, ou a capacidade de absorção dessa superfície, ela é superada, né, e o excesso de água ela inicia a escoar. Então, a segunda etapa é o escoamento. Segunda possibilidade, né, seria o escoamento. Eu tenho aqui escoamento tanto na superfície das rochas, das montanhas, quanto o escoamento na horizontal mesmo, que às vezes o solo ele não é propício à infiltração. Então, esses são os dois caminhos que a água ela pode seguir quando ela atinge a superfície. Muitas vezes esse caminho é impulsionado pela gravidade, né? Para zonas mais baixas, como por exemplo nas planícies ou bacias sedimentares. Então, esse escoamento ele inicia através de pequenos filetes de água e vão sendo direcionados pela superfície do solo. Aí convergem para os rios ou para as redes de drenagem, né, nas cidades. É importante lembrar também que parte dessa água que infiltra,
Olha, essa parte dessa água que infiltra, ela retorna também à superfície. Através de quê? Das nascentes dos rios, né? Que essas nascentes são que alimentam o escoamento superficial. Esse ciclo da água, ele é classificado com 2 ciclos. Tem o ciclo rápido e o ciclo mais lento. O ciclo rápido é aquele que a água consumida, é aquele que é realizado pelas plantas através da fotossíntese, onde essa água é retida principalmente na produção da biomassa vegetal. E com reação contrária à fotossíntese, esta água ela retorna ao ciclo, né? Ela retorna para o ciclo. Quando as plantas respiram, ela retorna essa água para o ciclo novamente. E o ciclo lento, o ciclo lento é o que a gente chama do que a gente aprendeu nas aulas passadas, realizado pelo intemperismo químico. No ciclo lento, o consumo de água ele ocorre no intemperismo químico através das reações de hidrólise e na formação das rochas sedimentares e metamórficas também, com a formação dos minerais hidratados ou minerais secundários, que a gente também já viu nas aulas anteriores.